E a notícia é: Justiça nega vínculo de emprego entre pastor e igreja e condena o autor por litigância de má-fé. Apertem os cintos porque o vídeo é longo e lá na sentença nós temos uma aula de que quando alguém comete algo ilícito e depois vem na justiça pedir ajuda, o poder judiciário não vai te ajudar. Vamos lá. O autor disse que trabalhou durante 20 anos como pastor evangélico para a Igreja Mundial do Poder de Deus. Acontece que na prática ele disse que não era um vínculo de natureza religiosa e vocacional, mas sim trabalhista, um vínculo trabalhista. Disse que o principal objetivo da igreja era o de arrecadação e não de assistência espiritual aos fiéis. Junto a algumas conversas de WhatsApp que ele tinha com o bispo para provar que tinha vínculo de emprego, onde nestas conversas com o bispo o assunto era exclusivamente financeiro e de cumprimento de metas de arrecadação. Disse ainda que durante todos estes anos o seu tempo era exclusivamente dedicado à igreja e que ele não possuía uma outra atividade profissional. E finaliza afirmando que também ele era obrigado a fazer campanha política para os candidatos que a igreja apoiava. E aí, ele também fala o seguinte, que a jornada de trabalho dele era de domingo a domingo e que ele recebia R$ 2.800 por mês. Então, o que ele pede? O vínculo de emprego, para que a igreja assine a carteira de trabalho dele. A igreja, quando foi se defender, disse o seguinte, que o autor, movido por sua fé e convicção pessoal, aderiu ao ministério de forma voluntária, porque ele quis, para exercer sua vocação de pastor evangélico e assinou um termo de adesão, onde lá está descrito que este serviço é de prestação de serviço voluntário. E que ele próprio se desligou do ministério porque ele quis, por questões pessoais, diferentemente do que ele disse na petição inicial. Lá na petição, o autor disse que foi desligado, demitido lá da igreja. O autor não recebia salário e sim uma ajuda de custo destinada a prover a sua subsistência e de sua família, permitindo então, assim, que ele se dedicasse à obra religiosa conforme o termo de adesão. Pois bem, o juiz, quando foi julgar a ação, improcedente, nada de vínculo trabalhista, nada de assinar a carteira de trabalho. O juiz analisou tudo o que o autor disse lá na petição inicial. E lá na petição, o autor afirmou que exercia a função de pastor, mas descreve que na realidade atuava predominantemente na arrecadação de valores, na organização de campanhas financeiras, no cumprimento de metas monetárias e na realização de ações destinadas a induzir fiéis à entrega de donativos. Tal descrição, isso o autor dizendo ainda, tal descrição não retrata um exercício vocacional de assistência espiritual, mas o uso da atividade religiosa como um instrumento para a captação de recursos mediante discurso de fé cuja prática configura o chamado estelionato religioso. Então ele próprio, o autor, disse que a igreja, junto com ele lá dentro, cometia estelionato religioso. Calma que tem mais explicação aqui. Isso tudo o autor disse na petição inicial. Então o juiz entende o seguinte, que não é possível reconhecer vínculo de emprego quando o próprio autor descreve que a suposta prestação de serviço consistia em induzir fiéis à entrega de valores mediante técnicas emocionais e cobrança de metas financeiras. Então o autor disse o seguinte, que para conseguir a arrecadação dos fiéis, ele usava técnicas emocionais. Mexia no emocional de propósito do fiel para conseguir essa arrecadação. Ou seja, esse negócio é ilícito. O que a igreja faz, então, é ilícito. E de acordo com o Código Civil, um negócio com objetivo ilícito, ele é nulo. Ele não existe. Ele não tem validade. E por isso não tem como gerar uma obrigação trabalhista. Um negócio jurídico não tem como gerar uma obrigação trabalhista, porque ele é nulo, ele é ilícito. E o direito do trabalho não serve para tornar lícita uma conduta juridicamente proibida. Se está proibido o que ele faz, a justiça do trabalho não pode dizer, então tá bom, eu vou fingir que não estou vendo que isso aqui é ilícito, vou tornar isso lícito só para te dar o vínculo de emprego. Não pode. Não se trata aqui de mera irregularidade contratual, mas de narrativa que aponta para utilização da fé como instrumento de manipulação econômica, situação que foge completamente do campo da licitude. Existe no direito do trabalho um princípio chamado primazia da realidade. Este princípio nós utilizamos muito, que é o seguinte: uma coisa é o que está no papel,
Outra coisa é o que realmente o empregado faz. Então, o juiz, ele leva em consideração o que realmente o empregado faz. Isso é a primazia da realidade. Nós temos que levar em consideração, de fato, o que acontece na realidade dentro do ambiente de trabalho. Só que, se na realidade o autor faz alguma coisa que é ilícito, não pode o judiciário reconhecer que isso é ilícito, mas mesmo assim gerar efeitos que geram direitos. Quais seriam esses direitos? Um direito trabalhista, assinar a carteira de trabalho. Se é ilícito, eu não posso gerar direitos a partir de alguma coisa ilícita. Estão captando aqui? Pois isso é incompatível com a moralidade, ou seja, é algo imoral. A ilicitude torna-se ainda mais evidente, olha aqui, diante da confissão real do autor que admitiu expressamente ter aberto uma igreja em São Paulo em 2006, apenas como laranja, para que outra pessoa assumisse a gestão. Ele mesmo assume no processo que era um laranja. Tal declaração revela que o autor jamais atuou com a finalidade espiritual autêntica. Ele não quis ser pastor de verdade, mas como instrumento de interposição pessoal para possibilitar práticas que, em tese, se aproximam de ocultação de titularidade, porque ele era laranja, então ninguém sabe ao certo quem realmente era o dono ali daquela igreja, fraude e evasão de responsabilidade. Não é juridicamente admissível que alguém que confessa ter se prestado ao papel de laranja em contexto religioso, colaborando ativamente para a constituição de estruturas destinadas a fins escusos, busque agora reconhecimento de vínculo de emprego, como se fosse trabalhador de boa fé. Aquele que assumiu vestes pastorais para fins contrários à própria essência da atividade religiosa não pode utilizar o direito do trabalho como mecanismo de compensação decorrente da fraude que ajudou a produzir. Ou seja, o próprio autor participou da fraude, algo ilícito, e agora se socorre ao judiciário para ter um direito, né? O direito ao vínculo de emprego. O direito do trabalho protege o trabalhador comum, o lícito, o vulnerável, nunca o agente que utiliza o exercício religioso para enganar fiéis. E ainda que não houvesse a ilicitude, vamos dizer que tudo aqui fosse lícito, ainda assim não gera vínculo de emprego, porque, de acordo com o artigo 442 da CLT, lá está descrito que não existe vínculo empregatício entre entidades religiosas e ministros de confissão religiosa, ainda que exerçam atividades administrativas de apoio, justamente porque tais tarefas são inerentes à vida pastoral. Mas o juiz deixa um adendo lá dizendo o seguinte, que sim, pode haver situações em que há realmente uma fraude. O pastor, de fato, ele tem vínculo de emprego, como já trouxe aqui alguns outros processos que isso pode acontecer. Mas o artigo aqui da CLT fala que não existe vínculo empregatício. Agora, olha só que interessante. O autor pede justiça gratuita para não pagar as custas do processo e nem honorários de sucumbência. Só que o juiz julgou improcedente, ele vai ter que pagar as custas. Olha isso aqui. O fundamento do juiz foi muito objetivo. Ele disse o seguinte, que o conjunto de provas afastou de maneira categórica a alegação de hipossuficiência econômica, que ele é pobre perante a lei. De acordo com os dados oficiais enviados pela E-Financeira, o autor movimentou apenas no ano de 2024 mais de 300 mil reais. Isso representa uma média mensal de 28 mil. Para o juiz, esse volume de movimentação é absolutamente incompatível com a alegação de incapacidade financeira para arcar com as custas do processo. E há um agravante. Esses valores aqui não foram declarados no imposto de renda. Na visão do juiz, a ausência de declaração de imposto de renda, diante desse padrão financeiro que ele tinha, indica uma possível omissão de rendimentos e revela conduta incompatível com a boa-fé processual. Boa-fé processual é você agir de forma honesta dentro de um processo. Se você diz que você é pobre perante a lei, e na verdade você movimenta 28 mil reais por mês, você não está agindo de forma ética, de boa fé, dentro do processo. O juiz destacou que a justiça gratuita é medida excepcional. Não é sempre que você vai ter. Você tem que provar. Ela existe para proteger quem realmente não tem condições de arcar com as despesas do processo, sem comprometer o próprio sustento. Então você pede e prova.
não é de forma automática. Não pode ser utilizada por quem mantém padrão financeiro elevado, com movimentações significativas que destoam da realidade econômica do trabalhador que a legislação busca proteger. E aí fez o quê? Condenou o autor em custas no valor de R$10.000. Então ele vai ter que pagar este valor em custas. Agora, honorários de sucumbência. Honorários de sucumbência é o valor que quem perde a ação paga uma porcentagem que o juiz define de 5% a 15% para o advogado da outra parte. Ele foi condenado a pagar 10% do valor que ele deu à causa. O valor que ele deu à causa foi de R$500.000. Ele entra com a ação trabalhista pedindo 500 mil em direitos trabalhistas. Então, este valor dos 500 mil é utilizado como base de cálculo para calcular os honorários de sucumbência. Então, 10%. E aí, olha só isso aqui. Mandou expedir ofício, um documento para o Ministério Público Estadual para verificar se ele cometeu algum tipo de crime, algum ilícito penal e ainda um ofício para a Receita Federal para ver se houve sonegação de imposto. Agora vem aqui também a multa por litigância de má-fé. O que é litigância de má-fé? É aquilo que eu disse, ao contrário da boa-fé processual. A litigância de má-fé é quando você mente em juízo, você mente para o juiz para se beneficiar ou para enganar outra parte para que você se beneficie. Então, quando ele vem aqui, diz que cometeu vários ilícitos e pede ainda proteção da justiça, o juiz entende que ele agiu de forma desonesta no processo. E aí condenou em 9% daquele valor dos 500 mil. E ainda, tá? Esse valor de 9% vai para outra parte, vai para a igreja, para a parte que foi processada. E ainda condenou o autor a uma indenização por perdas e danos no valor de 5% também para a igreja. O autor não gostou nada disso, recorreu para o TRT, que agora aguarda decisão. Me diga aqui o que foi que você achou desse caso que eu te trouxe hoje.